Em junho de 2021, o Partido Comunista estava prendendo muitos cristãos, e a casa da minha anfitriã estava sendo vigiada. Mudei-me de lá, mas era bem provável que estivesse sendo vigiada também. Então me escondi em casa para trabalhar. Era responsável pelo trabalho de rega de alguns grupos na época. Minha carga de trabalho aumentava, e certas coisas não podiam ser feitas por meio de cartas, que não eram tão eficientes quanto conversar face a face. Verdade. Sim. Assim, de acordo com as necessidades do trabalho, a irmã Wang foi designada como minha parceira. Uhum. No início, ela não conhecia os irmãos muito bem. Por isso, antes de cada reunião, eu revisava com ela os problemas que deviam ser tratados, para ajudá-la a ser mais eficiente. Então, descobri que a irmã Lee era desleixada em seu dever. Ela não mudara após várias comunhões e atrasava nosso trabalho. Com base nos princípios, ela devia ser dispensada. E assim, redigi um documento que explicava a situação e os princípios para dispensar pessoas, para que a irmã Wang o lesse. Compartilhei com ela porque eu achava que a irmã Lee devia ser dispensada, para que ela fosse minuciosa em sua comunhão com a irmã Lee, ajudando-a a refletir e aprender sobre si mesma. A irmã Wang foi dispensá-la no dia seguinte. Quando voltou para casa, ela me contou como foi. Mas não me citou uma única vez durante toda a conversa. Nem disse que eu a ajudara a discernir e a lidar com o problema. Fiquei um pouco decepcionada. Era como se ninguém soubesse o que eu fazia nos bastidores. Perguntei-me se pensariam que a irmã Wang compreendera o estado da irmã Lee e tinha mais discernimento que eu. Pensei no quanto eu fizera sem que ninguém soubesse. E a irmã Wang levou o crédito, o que me deixou transtornada. É fácil cair nesse estado quando temos a motivação errada. É sim. É sim. Dias depois, numa reunião de trabalho com a irmã Wang, foi mencionado que um grupo estava piorando. Eu não enxergava a raiz do problema. E ela disse que poderia haver um problema com a líder do grupo. Ao considerar isso e refletir sobre o comportamento geral daquela líder, vi que ela só fazia tarefas que aumentavam sua reputação, que não fazia trabalho prático e que isso estava atrasando tudo. Com base nos princípios, ela devia ser dispensada. Eu não poderia resolver aquilo pessoalmente e deveria compartilhar com a irmã Wang, para que ela comungasse melhor com os outros e os ajudasse a discernir e escolher um novo líder. Mas quando me lembrei da dispensa da irmã Lee, de como eu tinha redigido o documento e comungara tanto com a irmã Wang, sem que ninguém soubesse, achei que, se eu compartilhasse meus pensamentos com ela e ela dispensasse essa líder de grupo, os outros pensariam que ela fizera todo o trabalho. Achariam que, após pouco tempo no trabalho, ela tinha discernido 2 pessoas inaptas, que eu mesma não removera, sendo responsável por tanto tempo. Achariam o discernimento dela melhor. Decidi não compartilhar opiniões, para a comunhão da irmã Wang não ser clara, não a admirarem e eu não passasse uma imagem ruim. Não falar claramente com ela não impediu o trabalho? Impediu. Eu me senti um pouco culpada. Se a comunhão dela não fosse clara e a líder do grupo não entendesse os próprios problemas, ela poderia ficar negativa. Isso não só impactaria a autorreflexão dela, mas também seu dever mais adiante. Certamente. Além disso, fazer joguinhos assim certamente desagradaria a Deus. Por isso, compartilhei todo o meu entendimento com a irmã Wang. Mas fiquei amargurada no instante em que a irmã Wang partiu para cuidar de tudo. Por que eu não podia cuidar desse trabalho? Todos viam a irmã Wang dispensar pessoas e discerni-las. Mas quem via meus esforços por trás?
Não me entusiasmei muito quando pensei que tudo que eu vinha fazendo só melhorava a imagem da irmã Wang aos olhos dos outros. Até me queixei por Deus me pôr em tal situação. Por que estava permitindo que me vigiassem? Naquela época, alguns irmãos nos escreviam sobre problemas no trabalho, e alguns pediam que a irmã Wang lidasse com eles. Fiquei ainda mais infeliz. Todos só viam a irmã Wang, mas não viam meu trabalho nos bastidores. Se isso continuasse, não diriam que eu era apenas um acessório inútil? Essa postura não é correta. As pessoas não veem os bastidores, mas Deus vê. Certo. Você não podia comungar pessoalmente, só trabalhar nos bastidores. Temer que sua parceira ocupasse o palco dificultaria fazer o trabalho. Sim. Sim. Mas na época não era nisso que pensava. O que me preocupava era não ter a estima das pessoas. Embora a irmã Wang fizesse o trabalho externo, também não era fácil para mim ficar em casa. Ninguém via todo o meu trabalho. Não gostei disso. E pensei num jeito de reverter as coisas. Embora não pudesse ver os irmãos pessoalmente, poderia escrever cartas para provar que estava trabalhando muito e que ocupava uma posição importante. Isso solidificaria minha imagem na mente dos outros. Então recebemos cartas sobre questões de rotina da igreja que precisavam ser arranjadas. Escrevi sobre os detalhes para organizá-las e escrevi claramente quando a irmã Wang iria, para que todos soubessem que eu estava arranjando tudo, que eu estava decidindo as coisas. Um dia quis escrever a uma irmã perguntando como ela estava, mas após escrever eu me perguntei se ela saberia que eu tinha escrito a carta. Ela poderia pensar que era a irmã Wang que estava preocupada com ela. Não. Eu devia garantir que ela soubesse que era eu. Mas eu não podia ser óbvia. Então, lembrei que, há pouco tempo, eu recomendara um hino a essa irmã. Eu poderia perguntar se ela tinha aprendido o hino, e assim ela saberia que era eu. Com essa ideia, terminei a carta e a enviei. A resposta dela me mostrou que ela sabia que eu a escrevera, e fiquei muito feliz. Achei que ainda conseguia passar uma boa impressão e mostrar que eu tinha realidades e resolvia problemas. Assim, nunca vi que não estava no estado correto. Como você reconheceu isso? Quando minha irmã me contou sobre seu próprio estado, isso me alertou. Angustiada, ela me contou que alguns documentos que ela elaborara com muito esforço tinham sido enviados pela parceira dela. Achando que o mérito tinha ficado com a parceira, ela perdeu o entusiasmo no seu dever. Fiquei chocada ao ouvir isso. Eu não tinha vivido no mesmo estado recentemente e eu não estava buscando a verdade. Teria Deus arranjado essa situação para que eu autorrefletisse? Então, procurei palavras de Deus para resolver meu estado. Li esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: quando anticristos agem, eles o fazem com intenção. Sua linguagem, ações e até as palavras que escolhem são todas muito intencionais. Eles não estão expondo momentaneamente a sua corrupção. Não são de pequena estatura, nem pessoas ignorantes e tolas que dizem disparates para onde quer que vão. Não é esse o caso com tais pessoas. Quando olhamos para as suas técnicas, as suas maneiras de fazer as coisas e a sua escolha de palavras, podemos ver que os anticristos são astuciosos e malignos. Em prol do próprio status,
A fim de alcançar o seu objetivo de controlar as pessoas, os anticristos se exibem sempre que têm oportunidade, sem nunca deixar passar uma única oportunidade. Vocês acham que tais pessoas revelarão esses comportamentos diante de mim? Sim, Por que vocês dizem que elas o fazem? sua natureza e essência é ostentar-se. Será que os anticristos se ostentam apenas para si mesmos? Qual é o seu objetivo em se ostentar? Eles estão exigindo status. O que eles querem dizer é: tu não sabes quem eu sou? Olha as coisas que fiz. Fiz essa coisa boa e fiz contribuições significativas para a casa de Deus. Uma vez que tu estás ciente disso, não deverias me dar um trabalho mais importante? Não deverias ter-me em alta estima? Não deverias tu confiar em mim em tudo o que fazes? Será que eles não têm um objetivo aqui? Os anticristos querem controlar todos, independentemente de quem sejam. Qual é outra forma de descrever controle? É manipular os outros e brincar com as pessoas, tentar governar o que elas fazem. Por exemplo, quando os irmãos e irmãs elogiam algo por ter sido bem feito, os anticristos dizem imediatamente que foram eles que o fizeram, para que todos lhes agradeçam. Será que uma pessoa genuinamente sensata faria isso? De forma alguma. Quando os anticristos realizam uma boa obra, por menor que seja, eles tentam informar a todos, para que todos os admirem e os elogiem. Isso é o que os satisfaz. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que anticristos se exibem o tempo todo. Tudo o que dizem e fazem é para ganhar a admiração dos outros, e é uma tentativa de ganhar status. Considerando as palavras de Deus, eu não era igual ao anticristo? Eu me senti injustiçada quando a irmã Wang dispensou as duas irmãs, sem me mencionar. Fui eu quem as tinha discernido, mas a irmã Wang ficou com todo o mérito. Ela foi a única a ser notada, e por mais que eu fizesse, ninguém via meu esforço. Ninguém saberia se eu continuasse trabalhando em silêncio, o que era irritante. Eu estava fazendo de tudo para me exibir, para ter status e ser admirada pelos irmãos. Eu escrevia cartas organizando trabalhos, mas, na verdade, estava tentando fazer com que não se esquecessem de mim. E que a irmã Wang trabalhava em meu nome, pois a responsável era eu. Sob o pretexto de ajudar uma irmã, agi como se me importasse com ela, para ganhar a admiração dela, sem mostrar meus motivos desprezíveis. Eu tinha um caráter tão astuto e maligno. A realidade é que, sem a revelação de Deus, não saberia que aquelas duas irmãs não eram aptas em seus deveres. Muitos danos foram causados ao trabalho até elas serem dispensadas. Era o caso da líder de grupo. Se a irmã Wang não mencionasse aquilo, eu não a teria discernido e a manteria naquela posição. Faz sentido. Não fiz bem meu trabalho. Eu não só carecia de senso de culpa, como estava exigindo crédito e usando meios desprezíveis para me exibir e ganhar status, para que todos me admirassem. Eu fui muito descarada. Então, li uma passagem. Posso lê-la? Claro. Aqui. Os que são capazes de praticar a verdade aceitam o escrutínio de Deus. Quando aceita o escrutínio de Deus, seu coração é ereto. Se só faz as coisas para os outros verem, para ganhar o elogio dos outros, mas não aceita o escrutínio de Deus, Deus está no seu coração? Tais pessoas não têm reverência por Deus.
Não haja sempre a seu favor, nem considere seus próprios interesses. Não considere os interesses do homem, nem pense em seu orgulho, reputação ou status. Primeiro pense nos interesses da casa de Deus e faça deles a sua prioridade. Seja atencioso para com a vontade de Deus. E contemple se tem sido puro no cumprimento do dever, se tem sido leal, cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si. E também se pensou no seu dever e no trabalho da igreja. Considere essas coisas. Reflita sobre elas com frequência e será mais fácil cumprir bem seu dever. Amém. Amém. As palavras de Deus estão certas. Aceitar o escrutínio de Deus é essencial para praticar a verdade. Devemos satisfazer a Deus e cumprir o nosso dever. Verdade. Se pusermos o coração no lugar certo, sem ligar para status, ganharemos a aprovação de Deus. Correto. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Assim, em minhas cartas e comunhões, me esforcei para aceitar o escrutínio de Deus, em vez de usar as cartas para ganhar a admiração dos outros. Pensei em todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Ele não exaltou nem deu testemunho do Senhor Jesus nelas, nem encorajou os crentes a seguirem as palavras dele. Ele só elevou e deu testemunho de si, falando sobre o quanto ele tinha trabalhado e sofrido. Disse: em nada sou inferior aos melhores apóstolos. E trouxe gente para diante de si, numa senda contrária a Deus. Verdade. Nas cartas que eu escrevi, não exaltava a Deus, e sim me exibia indiretamente. Eu não estava agindo igual a Paulo? Se não me arrependesse, acabaria expulsa e punida igual a ele. Verdade. Percebi isso e fiz uma oração a Deus. Deus, eu me importo demais com status. Não quero prejudicar o trabalho da casa de Deus. Não me importa ser admirada, só quero cumprir bem meu dever. Nos dias seguintes, corrigi meus motivos conscientemente, lembrando-me de que os interesses da igreja são os mais importantes. Então, um dia, recebemos uma carta de renúncia do irmão Shen. Ele dizia que queria desistir porque não se dava bem com o parceiro dele. Já sabíamos algo sobre o problema do irmão Shen. Ele era arrogante e obstinado, por isso não trabalhava bem com os outros. A irmã Wang já tinha comungado com ele, mas ele não mudava. Quando pediu para ser dispensado, parecia difícil resolver esse problema. Quando a irmã Wang e eu discutimos o problema, compartilhei minha perspectiva e encontrei algumas passagens das palavras de Deus. A irmã Wang concordou que seria uma boa comunhão. Mas me ocorreu que, por melhor que fosse minha comunhão, era ela quem falaria com ele. Quem saberia do meu esforço nos bastidores e que eu estava à frente de tudo? Senti o desejo de parar de comungar com a irmã Wang. Mas sabendo que Deus estava escrutinizando os meus pensamentos, fiquei um pouco apreensiva. Porque eu sempre queria proteger meu status. Praticar a verdade é um processo de repetição. A chave é buscar a verdade e ver as consequências de buscar status. Aí renunciar fica fácil. Você fez uma busca relacionada a isso? Li uma passagem das palavras de Deus, que me ajudou a entender as consequências de buscar status. Se alguém diz que ama e busca a verdade, mas em essência o objetivo que busca é distinguir-se, exibir-se, fazer com que o admirem, realizar os próprios interesses e cumpre seu dever não para obedecer ou satisfazer a Deus, mas para alcançar prestígio e status, então sua busca é ilegítima. Assim sendo, quando se trata do trabalho da igreja,
Suas ações são um obstáculo ou o ajudam a avançar? Elas são claramente um obstáculo. Elas não o avançam. Todos que erguem a bandeira de fazer o trabalho da igreja, mas buscam seu prestígio e status pessoais, administram sua operação, criam seu grupinho, seu próprio reino. Esse tipo de pessoa está cumprindo seu dever? Todo o trabalho que fazem interrompe, perturba e prejudica o trabalho da igreja. Qual é a consequência da sua busca por status e prestígio? Em primeiro lugar, isso afeta como os escolhidos de Deus entendem a verdade. Isso impede sua entrada na vida. Os impede de entrar na trilha certa da fé e os leva para a senda errada. O que leva os escolhidos à ruína. E o que isso faz ao trabalho da igreja? É desmantelamento, interrupção e depreciação. Essa é a consequência da busca por fama e status. Cumprir seu dever assim não pode ser definido como trilhar a senda de um anticristo? Amém. 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 Eu achava que buscar nome e status só impactava a entrada na vida pessoal. E se não cometesse o mal, não interromperia o trabalho da igreja. Eu não entendia por que Deus detesta e despreza tanto a busca por nome e status. As palavras de Deus me mostraram que buscar status no meu dever e não proteger os interesses da casa de Deus acaba prejudicando o trabalho da igreja e a entrada na vida dos irmãos. Isso obstrui e interrompe o trabalho da igreja e é condenado por Deus. É, sim. Quando discuti o problema do irmão Shen, não quis comungar mais porque eu não seria o centro das atenções. Não parecia ser importante, mas era muito sério. Adiar a comunhão com o irmão Shen prejudicaria a entrada na vida dele e também o trabalho de rega dos recém-convertidos. Correto. Sim. Como responsável, eu devia ajudar alguém com problemas em seu dever, para manter o trabalho da igreja na trilha certa. Devido às prisões feitas pelo Partido Comunista, a irmã Wang corria o risco de ser presa sempre que ia a uma reunião. Se não estivesse preparada, ela não conseguiria resolver os problemas. Ela não seria eficiente, apesar do risco que assumia. Não seria terrível para ela? Isso impediria o trabalho da igreja. Com certeza. Eu não pensava em como resolver os problemas, nem na segurança da irmã Wang. Eu só temia que ela roubasse os meus holofotes. Eu era egoísta e sem humanidade. Eu tinha responsabilidades, mas não fazia trabalho prático. Eu protegia meu status às custas do trabalho da casa de Deus. Isso era resistir a Deus, e eu estava na senda de um anticristo. Estava sim. Sim. Eu fora a única responsável antes, e me esforçara ao máximo por mais difícil que fosse. Mas por causa das prisões, não podia mais sair, só trabalhar nos bastidores. Eu hesitava ao cumprir o meu dever, sempre competindo com a irmã Wang. Então percebi que todo o meu entusiasmo só tinha sido para ganhar status. Essa situação estava revelando meus motivos e buscas erradas. Era a salvação e o amor de Deus por mim. Verdade. Sim, é. Sem a revelação de Deus e sem as palavras dele, é difícil vermos nossos caracteres corruptos. Certamente. Pensei depois nas palavras de Deus, que me esclareceram mais sobre a senda de prática. Cooperem em harmonia para a obra de Deus e o benefício da igreja. E incentivem seus irmãos a avançarem. Vocês devem se coordenar uns com os outros, cada um corrigindo o outro e alcançando um resultado melhor, a fim de cuidar da vontade de Deus. Isso é cooperação verdadeira, e só quem fizer isso entrará na vida. O que se deve fazer para cumprir bem o dever? É preciso cumpri-lo com todo o coração e toda a energia. Isso significa manter seus pensamentos no cumprimento do dever e não deixar que outras coisas os ocupem. E então, aplicar a energia que se tem, exercendo a totalidade do seu poder
e aplicar seu calibre, seus dons, seus pontos fortes e as coisas que entendeu a tarefa. Se você entender e aceitar e tiver uma boa ideia, deverá se comunicar sobre isso. Isso é cooperar em harmonia. É assim que se cumpre bem seu dever e se tem um desempenho satisfatório. Se sempre deseja assumir tudo sozinho, colocando-se em destaque em vez dos outros, você está cumprindo seu dever? Isso se chama autocracia, fazer um espetáculo. É um comportamento satânico, não é o cumprimento do dever. Ninguém, independentemente de suas forças, dons ou talentos especiais, pode assumir sozinho todo o trabalho. Deve aprender a cooperar se quiser fazer bem o trabalho da igreja. A cooperação harmoniosa é um princípio da prática para cumprir seu dever. Se aplicar todo o seu coração, toda a sua energia e toda a sua fidelidade e oferecer tudo o que pode fazer, você cumprirá bem o seu dever. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que para cumprir bem o dever, devemos considerar o coração de Deus e cooperar com os outros. Devemos dar tudo de nós e aprender uns com os outros. Assim, seremos abençoados e veremos resultados no trabalho. Verdade. Também vi que não importava qual de nós resolvia os problemas em pessoa. Contanto que as dificuldades fossem resolvidas, mesmo que meu esforço fosse invisível, cumprir meu dever e satisfazer a Deus me traria segurança e paz. Graças a Deus. Não pensar em status, aceitar a comissão de Deus, cumprir um dever em silêncio, sem ninguém vendo, só Deus. Traz as bênçãos de Deus e dá fruta em seu dever. Verdade, isso é maravilhoso. Depois refleti sobre as verdades referentes ao estado do irmão Shen. E encontrei algumas palavras de Deus para a irmã Wang pesquisar. Ela também encontrou passagens muito incisivas e que eu não lembrara. Juntas eram mais abrangentes. Graças a Deus. Pensei em como Moisés era tímido e Arão eloquente, mas juntos executaram a comissão de Deus, tirando os israelitas do Egito. Eu não podia sair para trabalhar, mas podia comungar com a irmã Wang tudo o que eu via e pensava. Juntas tínhamos uma visão mais abrangente dos problemas e conseguíamos resolvê-los melhor. Não é mais benéfico para o trabalho da igreja? É Sim. mesmo. A irmã Wang foi comungar com o irmão Shen após discutirmos tudo. Eu fiquei orando por eles, esperando que Deus os guiasse. Então, um dia recebemos uma carta de alguns irmãos. A carta dizia que por meio da comunhão da irmã Wang, eles conseguiram corrigir alguns erros e estavam indo melhor em seus deveres. Fiquei um pouco decepcionada ao ler isso. Achei que eu tinha descoberto esses erros e problemas. Mas todos só viram o trabalho da irmã Wang. Ninguém viu o que eu fiz nos bastidores. Vi que estava competindo por nome e ganho novamente. Então orei e renunciei a mim. Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus num artigo, que me comoveu muito. Você pode ter pouca força, mas se pode trabalhar com outros, aceitar sugestões adequadas, tem as motivações certas e protege o trabalho da casa de Deus, você é uma pessoa certa. Às vezes, com uma frase, você pode resolver um problema e beneficiar a todos. Às vezes, você comunga uma única declaração da verdade e todos têm uma senda para praticar e trabalham em harmonia e se esforçam por um objetivo comum. E compartilham os mesmos pontos de vista e assim o trabalho é mais eficaz. Embora ninguém se lembre do que você fez e você ache que não fez muito esforço, Deus verá que você é alguém que pratica a verdade, que age de acordo com os princípios. Deus se lembrará do que você fez. Isso se chama cumprir fielmente o dever. Amém. 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 Verdade. Embora ninguém visse meu trabalho nos bastidores, eu cumpria minhas responsabilidades diante de Deus.
Não importava se sabiam. Praticar a verdade e satisfazer a Deus é o que importa. Como supervisora, era meu dever e era o que eu devia fazer para falar com os outros quando eu percebia erros. Eu não precisava de atenção. Antes eu sempre tentava me exibir. Mas agora só trabalhava nos bastidores. Era o arranjo de Deus e era o que eu precisava. Eu devia me submeter e ser útil. Praticar a verdade no meu dever e me esforçar para cumpri-lo bem. Sim. Depois, quando havia problemas no trabalho, eu procurava a irmã Wang. Às vezes, quando eu escrevia aos irmãos, eu queria deixar claro que era eu quem estava escrevendo. Mas quando percebia que estava me elevando e exibindo, orava e renunciava aos motivos errados. Eu refletia sobre o que devia escrever para ajudar os outros e como cumprir minhas responsabilidades. Praticar assim me deu uma sensação libertadora. É um comportamento maravilhoso. Graças a Deus.